Sinais dos Tempos, de Kenneth Hagin. Capítulo 4. Fim dos Tempos. O Senhor Deus me chamou para ensinar a fé ao seu povo. Por isso, especializei-me nesse assunto, mas não é só sobre isso que costumo pregar. Até mesmo quando era pastor, sentia-me seguro para ensinar a fé, mas não fazia apenas isso. Eu também era usado pelo Senhor para curar, mas não ministrava somente sobre a cura. Geralmente, pregava sobre outros assuntos além desses, pois a Bíblia ensina tanto isso como aquilo, coisas como a questão que estamos discutindo agora, sinais dos tempos, como santidade, consagração, compromisso e etc. Na minha opinião, se há algo escasso no movimento pentecostal, é a consagração e também o compromisso com Deus. Precisamos de pessoas cujas espinhas dorsais sejam como alavancas. Muitas, no entanto, têm suas espinhas como fios de linha. A qualquer um pode torcê-las com o dedo. Essas pessoas desistem muito facilmente das coisas. Não entendo esse tipo de pensamento. Fui salvo por Jesus aos 15 anos, curado com quase 17 e deixei pregando aquele leito de morte. O pensamento de desistir nunca entrou em minha mente. Algumas vezes tive de trabalhar no sentido de complementar minha renda. O apóstolo Paulo fez algumas tendas, mas a ideia de fazer algo além de agradar a Deus não estava em meus planos. Prometi: aqui vou eu, na vida ou na morte, quando nadar ou afundar, ao subir ou a descer. E parecia que eu realmente passaria por todas estas situações. Mas louvado seja Deus, pois nunca olhei para trás, apenas prossegui. Continuei cultivando a fé, até mesmo quando achei que ela não fosse funcionar, porque eu tinha um compromisso, uma dedicação, uma consagração. Precisamos de pessoas assim hoje, pois são elas que farão uma reviravolta no mundo por Jesus. Então, constatamos que o Espírito Santo disse que nos últimos dias alguns deixariam a fé. Haveria um aumento do espiritualismo e as pessoas falariam mentiras com hipocrisia, cauterizando sua consciência. Temos tido experiências tristes com relação a isto. Nem todos que estudam no Rema se tornam maravilhosos. Graças a Deus, porém, para cada relato ruim, temos dezenas de boas experiências. Na verdade, ainda tenho uma carta de um empresário aqui de Broken Arrow que fez uma doação de $10.000 ao Rema. Perguntei ao Ken se ele conhecia aquele homem, mas ele disse que não. A pessoa escreveu um pequeno bilhete, explicando que havia recebido a orientação do Senhor para plantar algumas sementes e investir no Ministério Rema. Ele contou que tinha 2 estudantes, juntamente com as respectivas esposas, trabalhando para ele. Hoje, o primeiro casal está pastoreando uma igreja em Ohio, e o outro ainda está na nossa escola. Ele escreveu: em homenagem a estas 4 pessoas, estou doando $10.000. Ele viu o fruto da vida delas. Graças a Deus, produzimos resultados como estes. Paulo continuou em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Você já encontrou alguém assim? Não é bom crer na verdade e conhecê-la? O aumento desses falsos doutores indica que vivemos nos últimos tempos. O Senhor Deus revelou muitas coisas a Daniel a respeito dos últimos dias. Então vejamos. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Daniel 12, versículo 4, parte A. Encontramos novamente no texto a expressão fim do tempo, significando últimos dias. O que me diz do fim do tempo? O restante do versículo diz: muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O profeta não fez referência às igrejas, mas à humanidade, correndo de um lado para o outro. As pessoas viajam mais hoje do que em qualquer outra época,
e sabe-se que a ciência irá multiplicar-se. Daniel não falou sobre a ciência de Deus, mas a respeito da ciência do mundo. Sou do tempo do modelo T, e lembro-me de que todos saíam correndo de suas casas, se apenas um daqueles pequenos aviões de um só motor passasse voando por cima delas. Pense nos carros que temos hoje em dia e no avanço da tecnologia dos aviões. O homem até foi à Lua e voltou. A ciência irá multiplicar-se. Quando? No fim dos tempos. E os homens correrão de uma parte para outra. Quando? Nos últimos dias. Paulo escreveu à igreja de Corinto, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15, versículo 5. Atentemos novamente para o último versículo de nosso texto em Lucas 21, versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima, levantem a cabeça, glória. É tempo para ficarmos abatidos, olharmos para baixo? Não. Olhem para cima, porque a redenção está próxima. Irmãos, esses sinais que temos visto não têm começado a acontecer, mas estão acontecendo. O fim está próximo. 1 João, capítulo 3, versículos 1 ao 3. Vede que quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, agora, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, ainda não somos. Sabemos, gosto disto, e você? É positivo. O que sabemos? Que quando ele se manifestar, quando ele voltar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Esta é uma declaração estranha. Pensei que Deus fosse purificar-nos, muitos dirão. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Há algumas coisas que é preciso fazer por conta própria. Todos os sinais apontam para o fato de Jesus estar voltando. Temos essa esperança, e trata-se de um sentimento que purifica. As pessoas que vivem de forma inconsequente e impura não estão esperando a volta do Senhor. Porém, toda pessoa que tem essa esperança dentro de si, purifica a ela mesma, como ele também é puro. Oração. Pai Celestial, agradeço-te pela tua santa palavra. Assim como a estudamos juntos, temos visto que muitos dos sinais dos tempos que o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo nos deram, por intermédio dos apóstolos, apontam para o fato de que esses são os últimos dias, ou o fim dos tempos. Obrigado, Pai, por sabermos que, quando Jesus se manifestar, seremos como ele, porque é assim como o veremos. Tenho essa esperança, e é ela que purifica. Deixo de lado tudo o que é diferente de ti, Senhor. Agradeço-te pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E como disse Paulo, desprezamos não somente todo pecado, mas todo fardo. Aquelas coisas que não são necessariamente pecaminosas, mas são obstáculos que nos detêm da corrida cristã. Acreditamos que Jesus está voltando, que há um trabalho a ser feito e uma colheita por vir. Então, estamos preparados para ela. Permaneçamos, pois, em ação ao orar e interceder. Obrigado, Senhor, pelo dia vindouro, quando o último inimigo, que é a morte física, será exterminado, e nossa redenção completa irá tornar-se realidade.